Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento aqui, que estamos juntos, Green5, com Automationware, para fazermos uma mesa redonda. Eu sou o Ricardo Severiano, sou da Automationware, sou um homem alto, branco, magro, loiro, de olhos verdes, estou vestindo uma camisa preta. Essa audiodescrição é principalmente para quem tiver alguma dificuldade para enxergar. Trabalho na Automationware como Customer Success Manager. Tenho bastante orgulho em trabalhar uma empresa que está praticamente não, né? Há 3 anos consecutivos no quadrante de líderes do Gartner, e por ter uma plataforma completa de soluções empresariais Cloud Native, que é nativa na nuvem, onde o RPA é o coração, né, desse workspace de trabalho, que se integram a diversas outras ferramentas, diversas outras tecnologias, facilita a integração entre diversos sistemas, para que aqueles gaps onde normalmente um sistema não conversa com o outro, você precisa investir um monte de soluções, muitas vezes que não adaptam ao seu processo, o RPA ele se encaixa muito bem e contempla uma série de soluções e que agora estão sendo estendidas a realmente várias diversidades aí de tecnologias e aplicações. E como parte desse grande diferencial, agora também temos uma solução de descoberta de processos, ajuda inclusive a sistemas de diversas áreas completamente diferentes das empresas, mas um ponto importantíssimo que eu gostaria muito de trazer e que bate muito com a visão e missão que temos da Automationware. Temos uma visão de incentivar o futuro do trabalho para liberar o potencial humano. E quando a gente fala muito sobre potencial humano, é na ideia de que o robô ele não veio aqui como substituir-nos, né? Ele veio aqui sim para ajudar, para alavancar realmente o nosso grande potencial. E o nosso potencial não é ficar fazendo tarefas repetitivas. O nosso grande potencial realmente é liberar aquilo que a gente tem de melhor, e o principal é a nossa criatividade. Então, todas essas grandes empresas, né, todos esses parceiros que estão aqui nessa mesa redonda, que são realmente o grande show, né, a nossa ferramenta ela só está por detrás aqui, mas o grande show realmente está no que é possível fazer graças aos seres humanos que estão atrás de cada uma dessas empresas representadas aqui. Então, sendo bem breve, eu teria 5 minutos aqui, mas não quero roubar o show. Eu já entrego a palavra aqui para você, Roberto. Beleza. Tiago, você quer fazer a apresentação do Alecom aí? Ok. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Roberto Lima. Eu sou diretor aqui na Green5. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a participação e a presença de todos. A gente teve um número bastante expressivo de inscrições e está acompanhando aqui, a gente está com bastante gente da nossa live. Espero aí que o nosso evento traga muita informação, seja um bate-papo bem descontraído, mas que traga muitas informações que ajudem a vocês na jornada digital das empresas de vocês. Bom, falando um pouquinho aqui da Green5, a Green5 é uma empresa que, desde a sua fundação, foca em automação de processos de negócio. Esse é o nosso negócio, essa é a nossa praia. A gente trabalha com um portfólio de soluções como BPMS, RPA, Machine Learning, inteligência artificial, e, combinadas, elas potencializam, aumentam os benefícios que um projeto de automação pode trazer para as empresas. A Green5 já desenvolveu centenas de projetos e ajudou dezenas de clientes nessa jornada digital aí, na automação dos seus processos. Bom, um ponto interessante aqui se eu fosse perguntar a vocês o que mais falta na operação das empresas de vocês, qual é a maior carência? Seria mão de obra qualificada? Seria falta de processos mais otimizados? Sistemas pouco aderentes? O que vocês entendem que seria a maior carência na operação das empresas de vocês? Bom, a gente ouve muito aí dos nossos clientes, do mercado em geral, e o que falta realmente é tempo. As pessoas hoje sentem muita falta de tempo na execução das suas atividades. Isso porque elas acabam gastando muito tempo
na execução de tarefas manuais, operacionais, repetitivas, que não têm nenhuma inteligência agregada, mas que precisam ser executadas para que a operação da empresa possa caminhar. Então, a grande questão é essa: como é que a gente consegue liberar tempo das pessoas para que elas façam atividades que agreguem mais valor ao negócio e à empresa? Como a gente consegue fazer mais com menos? A solução para essa questão é justamente a automação dos processos de negócio. É a substituição do trabalho humano pela força digital, pelo trabalho digital. É a tão falada, tão badalada hoje transformação digital. Só que a transformação digital não é um caminho fácil. Essa jornada até chegar a uma empresa digital é um caminho complexo, porque ele envolve mudança de processos, envolve mudança na cultura da empresa e, muitas vezes, as pessoas reagem a essa mudança. E reagem porque a primeira impressão que elas têm é que essa automação, essa jornada à empresa digital, vai significar a substituição do seu trabalho por robôs, o que não é verdade. O principal objetivo da automação é justamente unir o que tem de melhor nesse trabalhador digital com a força de trabalho humano, e que, juntas e combinadas, elas conseguem potencializar o processo de negócio, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência do seu trabalho. Então, na realidade, é a fusão dos dois, a força digital com a força humana, que você vai potencializar esse trabalho. Bom, resumidamente, a automação é justamente isso, é o uso de soluções digitais na execução de tarefas e atividades repetitivas, manuais, de grande volume, focando em três pilares principais: o aumento da eficiência, o aumento da produtividade e isso tudo associado com uma redução de custo. Eu falei no início, a tão falada fazer mais por menos. Bom, hoje essa automação tem sido largamente utilizada. Nos últimos 5 anos, ela vem crescendo, a utilização de automação de processos da empresa vem crescendo bastante, crescendo na faixa de 2 dígitos todo ano. Mesmo com pandemia, a adoção de automação vem crescendo muito forte nas empresas. E esse conceito de hiperautomação vem sendo muito utilizado. O que é a hiperautomação? É justamente a utilização de diversas soluções, diversas ferramentas digitais que, juntas e combinadas, elas potencializam os benefícios e resultados com a sua automação. A utilização dessas ferramentas combinadas permite que você consiga automatizar o seu processo de ponta a ponta, tendo melhores resultados com isso. Eu trouxe aqui um breve exemplo, né, de algumas ferramentas que podem estar combinadas para potencializar esse ganho na automação. Então, você tem aqui o OCR, que você consegue ler qualquer tipo de documento, como um Word, um Excel, um PDF, uma foto de uma imagem do cupom fiscal, até letra escrita à mão, até um documento escrito à mão consegue ler. Isso, por exemplo, você pode associar com o RPA, para você fazer um input de dados. O RPA, você pode acessar sistemas, acessar sites, substituindo o trabalho humano nesse input de dados. A inteligência artificial, pela parte de apoio à tomada de decisão, e orquestrando todo esse trabalho, você tem soluções de BPMS, onde você desenha o teu fluxo de processo, passo a passo, atividade a atividade, fazendo a gestão de todo o seu processo, otimizando o seu processo de forma contínua e identificando gargalos. Com isso, você consegue integrar processos e atividades que são executados por pessoas, por robôs e por sistemas. Isso tudo de uma forma orquestrada e totalmente integrada. Na realidade, isso acaba funcionando como se fosse um grande Lego, onde você vai plugando essas soluções conforme você vai precisando e necessitando delas. Né? Bom, eu comentei que a automação, a adoção da automação das empresas vem crescendo muito rápido. Né? E por que vem crescendo muito rápido? Primeiro, é pelo alto valor que ela agrega. Você consegue reduzir custos de uma forma muito simples, muito rápida. Em média, você reduz
consegue reduções na casa de 2 dígitos nos custos dessas operações, ao mesmo tempo que você otimiza essas operações, melhorando o prazo, reduzindo o tempo na execução das atividades, porém executando com mais segurança. E o melhor de tudo, você pega o conhecimento na execução daquela atividade, daquele processo, e coloca dentro da empresa. Tira da cabeça das pessoas e coloca dentro da empresa de uma forma corporativa. E o tempo na implantação de projetos de automações é extremamente rápido. A gente está falando aqui de semanas de projetos. Então, como são projetos mais curtos, o retorno do investimento também se dá de uma forma muito rápida. Do outro lado, você tem um risco muito baixo na adoção dessas soluções. Primeiro, porque elas não são invasivas. Você não precisa mexer em nenhum código, customizar nenhum sistema, nenhuma aplicação que você tenha dentro da empresa. E ela é muito fácil de gerenciar e controlar. Normalmente, você, se tiver a área usuária, você pode fazer com que ela pilote essas soluções e configure essas soluções. Então, hoje, na realidade, a automação deixou de ser um diferencial das empresas e passou a ser um pré-requisito para que você consiga se colocar melhor perante os seus clientes, perante a sua concorrência. Bom, pessoal, em linhas gerais, é isso aí que a Green5, a Elecom e a Automation Anywhere fazem. Na realidade, nós entregamos tempo aos nossos clientes, permitindo que eles foquem mais no seu negócio, foquem mais no seu cliente e foquem mais na estratégia da empresa. Bom, é isso aí, eu já falei bastante, vou passar a bola aí para o Thiago, que vai mediar esse nosso bate-papo aí, fazer a mediação dessa nossa mesa redonda. Thiago, palavra contigo. Maravilha, obrigado pela aula novamente, Roberto. Muito bom aí poder contar contigo aí, ouvir tudo isso. Bom, meu nome é Thiago Amor, sou vice-presidente aqui de negócios aqui da Elecom e tenho o prazer aqui de ser o mediador, não numa mesa redonda, né, numa mesa quadrada, né, mas uma mesa de vários ângulos, digamos assim, né, cada um consegue olhar a gente de vários ângulos, mas no fundo, qual é o nosso objetivo aqui, né? Eu vou falar um pouco da Elecom, mas depois entrar direto na mesa. Mas nosso objetivo é levar conteúdo para vocês, né? Atualmente aqui a gente está com mais de 150 participantes, então show de bola olhar isso, né? Numa manhã onde antigamente a gente fazia os cafés da manhã para conversar e levar conteúdo, a gente faz aí também no momento da manhã, então vocês, participantes, super de parabéns que investem o tempo de vocês para ouvir histórias, né, boas, histórias de superação, histórias de desafio, e não só de tecnologia, né, como o Ricardo falou, né, são histórias de pessoas que estão transformando os seus negócios, estão se transformando o seu dia a dia, transformando a vida das pessoas de forma melhor, né? Então, a gente procura não fazer eventos para só mostrar tecnologia, óbvio que a tecnologia é super importante, mas não só, mas sim trazer realmente histórias como a da Globo, da Ancar, ou nossas aí, da Green5, Elecom e Automation, que possam levar informação e conhecimento para que vocês se provoquem, né, a melhorar, a otimizar aí dia a dia, tá? Rapidamente sobre a Elecom, né, tenho um prazer também, um orgulho enorme fazer parte, né, de uma empresa nacional, né, com atendimento aí a mais de 200 clientes de porte nacional e global, nesse mercado tão competitivo, que é de tecnologia, principalmente tecnologia para automação. A gente tem uma plataforma, né, low code, que você consegue, como o Roberto falou ali, desenhar um processo ponta a ponta para orquestrar trabalho, sejam tarefas repetitivas que você aciona robôs, ou sistemas que você integra, ou aqueles componentes todos ali que o Roberto falou, que a gente pode estar chamando ao longo de um processo, né, como se fosse um chassi do trabalho, né, um fluxo de trabalho que tem um ponta a ponta, que é aplicado hoje em qualquer área, né? Então, desde uma área de compras, com requisições, aprovações, uma área jurídica que você tem validações cada vez mais requisitada por conta da LGPD e de compliance, onde você tem que não só automatizar, mas organizar o que é feito, quem é feito, quando é feito. Então, a gente consegue, dentro da plataforma, uma área de estúdio que você consegue montar esse cenário, né? Como se fosse o Lego, aí, montar efetivamente o processo, desenhar ele e botar ele para operacionalizar, né?
Não é só desenhar no papel, você desenha efetivamente, aquilo gera um sistema por trás. E aí tem a execução, que é o dia a dia das pessoas que estão consumindo os processos, abrindo, aprovando, interagindo. E aí tem a parte de análise, né, que é a parte toda que tudo isso gera dados, gera insights. Como é que as pessoas estão trabalhando, né? Elas estão sobrecarregadas? Onde eu preciso melhorar uma tarefa, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso treinar alguém, onde eu preciso colocar mais robô, mais automação inteligente, né? Então, a gente tem essa combinação Lecon e Automation, que dá aí a hiperautomação, né, que tanto se fala, né? Então, plataforma como a nossa faz essa entrega de valor, né? E é um prazer enorme atender vários clientes, como a gente atende hoje governo federal, né? Então, tem mais de 50 órgãos do governo federal lá no GovBR, cidadão, né? A gente ali pode pedir serviços para o governo e esses serviços lá no GovBR por trás tem a plataforma nossa ali orquestrando o trabalho, chamando os órgãos, né, para atender com eficiência e economia direta ao bolso do nosso, né, direto ao cidadão, entre outras grandes companhias que a gente atende. Prazer enorme estar aqui, né? Eu também fui tentar ser breve na Lecon e já entrar no meu desafio do dia, né, que é mediar essa mesa tão rica aqui, que vai fazer parte principalmente, né, o Ricardo, da Automation, com todo o conhecimento, todo o legado que ele tem de atendimento ao cliente, e o Rafael Lisboa, né, que é superintendente de centro de serviço compartilhado da Ancar, e atende aí mais de 24 shoppings, né, no Brasil todo. Então, um desafio gigante aí de ter um centro de serviço compartilhado que atende vários tipos de serviço, né, de todas as áreas. Imagina um shopping pedir para comprar algo, para a parte jurídica, para a parte se deu algum problema, né, para a parte, enfim, ele vai falar muito sobre isso, a parte financeira, contratação, enfim, tem um belo desafio. E o Rafael e o Bruno aqui também conosco, né, da Globo, né, não sei se todo mundo conhece a Globo, o Bruno está aqui com a gente, então é super prazer aí fazer esse bate-papo com vocês, e obviamente o Ricardo e o Roberto também, né, como eu falei aí, vão fazer parte, mas eles vão contribuindo, né, os astros aqui mesmo é o Bruno, né, a história do Bruno, e o Rafael, o Bruno da Globo, e o Rafael da Ancar, e o Roberto e o Ricardo contribuem aqui comigo, né, me chamam aqui para ajuda aos universitários. Perfeito? Gente, então é isso. Vou começar aqui com algumas perguntas para já lançar esse debate, para a gente aquecer. E vocês que estão, né, a gente está aí com 178 participantes, fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. Tá? Isso é muito importante, para que isso se transforme realmente em diálogo, né? Não é só a gente falando, é a gente recebendo de vocês, interagindo e trazendo esses insights, que é o grande objetivo aqui. Não é só falar de tecnologia, não é só falar, né, de sucesso, é falar dos desafios também, para que a gente leve informação com alto conteúdo, né, de informação que provoque, que ajude a todos aqui a melhorar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco, só para a gente dar uma aquecida, um pouco sobre o mercado, né? O mercado que eu falo, que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, certo? E o que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, eu vou mandar lá para o Bruno aí, para começar, Bruno, para a gente aquecer. O que a gente viveu aí, a gente sabe que viveu um desafio de estar em casa, trabalhar remoto, aquela coisa toda, né? Que mudou o comportamento, está mudando a sociedade. E isso traz para a gente aí um pouco do aspecto do seu trabalho, né? O que você lidera aí esse trabalho, né, na Rede Globo. Qual foi a relevância do tema que a gente está aqui, né? A relevância de automação de processos nesse aspecto, né? De toda essa mudança que a gente tem enfrentado. Olha, bom dia, pessoal. Da resposta do Bruno, acho que seria interessante, talvez, o Rafael e o Bruno fazer uma rápida apresentação, de preparar uma rápida apresentação, tanto da Ancar como da Globo, só para eles apresentarem. Se quiser, eu falo aqui no speech, tranquilo. Posso botar o slide aqui? Fique à vontade. Fique à vontade. Vou antecipando o slide. Gente, meu nome é Bruno Ribeiro, eu tenho 42 anos, aí metade da minha idade é dedicada à área de TI, então já atuei desde empresas pequenas, familiares, até empresas grandes, multinacionais, na área de desenvolvimento, sustentação, então tenho uma grande vivência e nos últimos anos eu tenho dedicado a minha carreira
principalmente essa parte de automação, né? A parte de evoluir de forma inteligente os nossos processos, né? Fazer com que a gente use a nossa capacidade cognitiva para criação e não para execução de coisas que são rotineiras. E muito disso é o que a gente vai falar aqui ao longo da nossa mesa redonda. E eu trabalho na Globo, eu já estive dos dois lados da Globo, né? Eu estou agora como coordenador lá dessa equipe, né? Líder dessa equipe, mas também já estive do outro lado como líder na época que eu era fornecedor. Então, o meu relacionamento com eles vem aí desde o início, há uns 3, 4 anos, e durante esse tempo a gente teve muitas mudanças e teve, obviamente, o início da pandemia, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho quais foram os impactos que eu senti. Mas, basicamente, dando uma visão geral, é isso. Hoje a gente tem um core de automação na Globo, com 11 profissionais, já automatizamos ao longo desses 4 anos mais de 44 processos, e aí não são robôs, são processos, cada processo desse pode ter um ou N robôs. Então, foi um trabalho aí crescendo de forma inicialmente orgânica, e agora a gente tem ganhado mais força, principalmente por conta da força da hiperautomação no mercado, e que foi alavancada também pela necessidade que surgiu com a própria pandemia, né, das empresas se tornando cada vez mais digitais. Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse mérito aí. Não sei se eu continuo ou se eu deixo o Rafa se apresentar e eu respondo em seguida. Acho que pode continuar assim, Bruno, porque aí você já responde. E aí eu faço uma pergunta para o Rafa e aí ele, antes de responder, ele já introduz também, perfeito? Perfeito, combinado. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Vamos embora. É isso aí. Então, assim, eu acho que a grande mudança que a pandemia trouxe, eu acho que ela acelerou um processo, que é o processo de transformação digital de negócio, que eventualmente já estava em andamento em muitas empresas, mas que acabava não sendo priorizado dentro de um contexto geral, e que com a necessidade acabou mudando o nosso modelo de trabalho e até mesmo o modelo de negócio de muitas empresas para que elas sobrevivam. E com isso, a automação, né, de processos, ela entra como uma etapa, como uma peça desse quebra-cabeças na transformação, que ajudou a otimizar os processos, a ganhar escala. Vamos pensar aqui um exemplo simples. Imagina o iFood se ele não tivesse se restabelecido, utilizado a automação, revisitado seus processos, nesse movimento da pandemia, onde ele teve um crescimento exponencial e mudou totalmente a carga da demanda deles. E é exatamente isso que a gente está falando. A pandemia trouxe aí, obviamente, um viés muito negativo, um viés humano muito negativo, mas ele alavancou uma mudança, que é uma mudança que não tem mais retorno. É uma mudança onde a gente agora está cada vez mais digital, onde a gente está se tornando empresas que vão olhar os seus processos de ponta a ponta, entendendo qual é a melhor entrega de valor, enxugando esses processos e, principalmente, automatizando os processos que forem cabíveis, né? Então, no meu ponto de vista, a pandemia trouxe aí esse cenário para a gente, principalmente falando de automação. Legal, Bruno. Obrigado pela contribuição para a gente dar essa aquecida. Por trás de um aplicativo sempre tem processo, né? A gente costuma olhar o aplicativo, costuma olhar o site, o pedido ali na palma da mão, mas por trás tem uma pancada de processo que precisa ser revisitada, como você falou, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? E vamos lá. Rafael, super prazer contar contigo aqui também. Queria que, na mesma linha aí do Bruno, né, que você apresentasse um pouco da Ancar, né, essa grande empresa que está em todo o Brasil, e um pouco do seu trabalho, né, o que você a sua atuação. E aí a gente engata um pouco numa pergunta aqui que na sequência do Bruno, né, como é que você encara dentro do contexto como um todo de transformação digital, né? Como eu falei aqui, tem aplicativo, tem site, tem chat, tem no contexto de transformação digital esse alicerce de automação de processo, né? Que eu acho que você vivencia bastante aí no CSC, e aí você fala um pouco sobre isso, por gentileza. A palavra é sua aí. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui batendo esse papo com todo mundo. Meu nome é Rafael, me apresentando um pouco, eu tenho 44 anos, diferente dos outros
integrante da mesa aqui, não sou oriundo da área de TI, né? Sou economista de formação, pós-graduado em finanças, com mestrado em administração, com foco em estratégia empresarial. Então, eu sou oriundo da área de negócio e eu acho que é esse contraponto legal que eu posso fazer para vocês aqui e trazer esse lado mais operacional, mais humano, né? Que a tecnologia vem nos ajudando bastante aqui a vencer os desafios. Falando um pouquinho da Ancar. A Ancar é uma pioneira no mercado de shopping center no Brasil. Hoje, esse ano, ela completa 50 anos, né? Nasceu de uma visão, né, do nosso fundador, em que era proprietário de um pequeno banco e ele entendeu que o mercado bancário no Brasil ia sofrer, né, nos próximos anos, e os pequenos bancos iam ser adquiridos pelos grandes bancos, e foi exatamente o que aconteceu. E, a partir desse momento, ele migrou, né, de segmento e deixou o mercado bancário e começou a atuar no shopping center, fundando o Conjunto Nacional de Brasília lá em 72, que foi o segundo shopping aqui no Brasil, né? A companhia permaneceu aí familiar por muitos anos, até 2006 fazer uma associação com uma gigante de real estate no mundo, chamada Ivanhoe Cambridge, que está entre uma das 10 maiores companhias de real estate do mundo, e a partir daí a companhia passou a se chamar Ancar Ivanhoe, e a gente começou a vivenciar um crescimento muito, muito grande, né? Se o Roberto puder passar aí o slide para a gente, vocês vão ver que, a partir da associação lá em 2006, a companhia entrou num processo de crescimento muito grande, tanto aproveitando, né, o crescimento do mercado imobiliário brasileiro, então com construções de novos shoppings, que no nosso mercado a gente chama de greenfield, assim como compra de participações em outros shoppings e também agregando contas de terceiros para que a gente possa fazer a administração. Tá? Então, esse crescimento acelerado de 2006 para frente fez com que a companhia vivenciasse uma grande transformação, né? Aquela tradicional transformação de uma empresa familiar para uma empresa multinacional corporativa, e isso traz uma série de desafios ao longo desse crescimento, que foi muito rápido, como estrutura de processos, como toda revisita de parque tecnológico, e daqui a pouco a gente vai entrar como é que vocês, parceiros, acabaram chegando aqui para nos ajudar nesse crescimento, e um foco muito grande em compliance, né, que eu acho que é algo que o Roberto trouxe na apresentação dele, e que a automação de processo ajuda muito nesse processo de evolução, no aumento de controles internos e compliance dentro da companhia, principalmente quando ela passa por um crescimento muito, muito acelerado de uma maneira muito rápida, né? Então, hoje a Ancar, ela, entre shoppings próprios e administrados, a gente tem 24 shoppings de propriedade e gestão direta, 28, os outros 4 a gente faz algum tipo de prestação de serviço, mas diretamente a gente tem propriedade e gestão total do shopping de 24 no Brasil todo. Se o Roberto puder passar mais um slidezinho, a gente vai perceber que a companhia atua em todas as regiões do país, né? Existe uma concentração maior aqui, Rio, São Paulo e Ceará, mas a gente está no sul, a gente está no centro-oeste, está na região norte, enfim, consegue ter uma abrangência nacional e também ter um foco muito grande na parte de pessoas, né? Pode passar, Roberto, por favor. A companhia, alguém falou aí de um orgulho muito grande de estar, acho que foi o Thiago, né, na Alecom, assim, também um orgulho muito grande de estar aqui na Ancar. Eu estou com 10 anos de Ancar, a Ancar está há mais de 10 anos no Great Place to Work, né? São raríssimas as companhias no Brasil que conseguiram se manter no GPTW por tanto tempo. Então, existe sim um olhar para a gestão de pessoas, para pessoas aqui na Ancar de maneira diferenciada, e isso faz com que todo mundo que viste essa camisa aqui tenha bastante orgulho de estar aqui. Só isso são grandes números, só para a gente ter uma ideia, né, como a Ancar não é tão popular quanto a Globo, né, para vocês terem uma ideia aí, que a gente recebe 30 mil visitantes, né? Se a gente olhar aqui,
são 16 bilhões de vendas de nossos lojistas, né? Mais de 3 mil colaboradores, enfim, e para mim acho que o que realmente traduz a Ancar na sua essência está no Great Place to Work aí por mais de 10 anos de maneira consecutiva. Tá? Enfim, falando um pouquinho de mim, um pouquinho da Ancar, eu acho que é isso. Falando um pouquinho, Thiago, aí de como a automação pode nos apoiar, né, no nosso processo. Então, contando um pouquinho da história, né, como é que a gente começou nesse processo de automação aqui na Ancar? A Ancar, como eu comentei com vocês, é uma empresa que completa 50 anos esse ano, e nesses 50 anos, durante 47 anos, a companhia operou de forma descentralizada. Então, cada um daqueles shoppingzinhos que vocês veem ali naquele mapa, eles atuavam como se fosse uma empresa independente, né? Claro, tinha um corporativo, onde você definia políticas e processos que todas as unidades seguiam, mas toda a parte transacional ela era feita de maneira descentralizada. E aí, num junho feliz de 2018, tomou a decisão de se construir um centro de serviço compartilhado e que ele deveria entrar em produção ou ir go live, né, no dia 1º de janeiro de 2019. Então, nós tivemos 6 meses, fui convidado para liderar esse projeto e como vocês podem imaginar, a mudança de cultura é muito grande, né? Se você atua 47 anos de uma maneira, em 6 meses você começar a operar de outra. Então, foram anos aí, não só os 6 meses de preparação, mas o primeiro ano, principalmente, de implementação do CSC, foram anos de muito aprendizado, de trabalho muito intenso, mas que só foi possível a gente fazer a gente pode voltar a esse ponto mais para frente, com um apoio muito grande da alta gestão, né, para que a gente pudesse fazer toda essa gestão da mudança de cultura, mas principalmente, dando um olhar aí para a pergunta do Thiago, porque a gente conseguiu parceiros que tinham toda a expertise técnica e tinham valores que eram semelhantes aos nossos. Então, compraram a ideia, né? A gente tem aqui como BPM a Lecom, a que a gente trouxe nesse momento de implantação do CSC, e compraram a ideia de que a gente precisava fazer isso no período de 6 meses. No início, o pessoal lá ficou um pouco assustado com o desafio, mas compraram a ideia. O que facilitou bastante foi a gente ter uma consultoria apoiando no detalhamento de todos os processos. Então, quando você tem os processos já todos muito bem descritos, muito bem detalhados, a ferramenta de BPM, né, o Lecom, ele facilita muito, ele faz com que você coloque dentro da ferramenta todos esses processos de maneira muito, muito rápida. Então, foi possível a gente conseguir fazer isso ao longo desses 6 meses. Então, a partir dessa implementação, e a gente vive isso até hoje, né, com uma melhoria contínua, surgiram diversas oportunidades, né, e aí a gente chegou na Automation Anywhere, que a gente começou a, dentro desses processos, buscar um ganho de produtividade muito grande com a utilização de robôs, para poder não só reduzir custo, mas principalmente, foi a fala aí acho que do Roberto, do Thiago também, liberar tempo dos nossos profissionais para que eles pudessem trazer ganho de valor para a companhia, não através de operações massivas e repetitivas, mas sim através do conhecimento do negócio e do conhecimento da operação, para a gente começar a fazer as coisas de maneira diferente. Eu acho que a automação de processos ela foi fundamental. Sem esses 2 parceiros, a gente não conseguiria implementar o CSC na Ancar na velocidade que a gente implementou e estar com todas essas unidades rodando aqui de maneira transacional, com eficiência, como a gente conseguiu fazer já no primeiro ano de 2019. Show de bola, show de bola. Obrigado aí, Rafael, pela apresentação dessa bela empresa. E também aí já para introduzir o assunto, né, já de colocar do comecinho aí do desafio. Uma curiosidade aqui, né, não sei se você sabe, mas a gente conheceu o Roberto Lima, da Green Five, lá no Ancar, né, via projeto Ancar, porque ele estava atendendo vocês com Automation Web, e a Lecom estava lá,
e aí ele viu o potencial de ter essa hiperautomação em conjunto, né, Roberto? Então, uma curiosidade, não sei se você sabia disso. Não sabia, não sabia. Muito legal. Pois é, você contando a história, eu me recordei desse feliz junho de 2018. O feliz junho de 2018, né, que você falou, que é um desafio grande de colocar em 6 meses aí, um belo desafio. A gente vai voltar bastante nesse tema, tá? E aí eu vou passar para o Bruno aqui, para também falar um pouco sobre o desafio dele, aí já entrando mais no tema, né? O que motivou aí a implementação de automação, né? Qual o desafio que você tinha? Assim, na mesma linha aí do Rafael, tentar já trazer para a gente aí o que você enfrenta, que pedra você teve que quebrar, Bruno? Legal. Bom, eu acho que desde o início a gente começou o processo há uns 4 anos atrás, com um piloto, né? E a gente sempre ouve os mesmos pilotos, né? A área financeira tem interesse, vamos fazer uma POC, que é um processo estável, repetitivo, e aí acabou se transformando num serviço para a Globo, né? E esse serviço foi crescendo, os resultados foram se mostrando, e não só resultados, óbvio, a gente fala muito de retorno de investimento, e isso é importante para uma empresa, é o oxigênio dela, mas teve resultados que não são quantitativos, que aí são mais qualitativos, das pessoas envolvidas no processo, da liberdade que tinha para essas pessoas, para que elas possam atuar de forma mais criativa, mais cognitiva, para que elas tenham mais qualidade de vida, principalmente quando a gente fala de extensão de horário de trabalho, que às vezes as pessoas, ainda mais na pandemia, estão em casa, estão vendo a sua família, mas não podem estar com a sua família. Isso foi um ponto que chamou muita atenção no feedback recente que a gente teve, perguntando sobre como os robôs tinham impactado essas pessoas, né? Pessoas que hoje tinham um robô dentro do fluxo do processo. E foi esse retorno que elas deram, né? Olha, fez uma diferença enorme que agora eu posso terminar o meu expediente no horário normal e estudar com a minha filha. Olha que coisa simples, mas que faz uma diferença enorme. Então, a gente fala do retorno, óbvio, para a empresa, essa questão financeira, e o desafio é sempre ter essa visão de ganho de escala, ter essa visão de fazer mais com menos, mas a gente também teve a visão humana, né? Como é que a gente vai trazer mais qualidade para essas pessoas, mais qualidade de vida para essas pessoas. E em termos de desafio de implementação, eu acho que o grande desafio foi a gente começar sem saber de nada, foi aquele, vamos jogar o chapéu do outro lado e vamos ver o que tem. Porque a gente não conhecia de automação, né? Não tinha nenhuma experiência em automação, não tinha muita experiência em BPM, não sabia como é que funcionava a ferramenta, não sabia como é que ia ser o nosso fluxo de atendimento, ou o nosso modelo de gestão, de governança, de ciclo de vida, e tudo isso foi muito novo e óbvio. Ao longo desses 4 anos, a gente foi pivotando muitas vezes ao longo do caminho, é natural, mas foi um desafio que valeu muito a pena transpor, pelos resultados que a gente vem obtendo aí, e o próprio crescimento, né? A gente saiu de 4 anos atrás, sei lá, de uma entrega de 11 robôs, agora com 44, a equipe praticamente quadruplicou. Então, assim, o crescimento ele vai se mostrando. E a exposição da área também, né, do benefício da automação, acaba ficando mais evidente, né? Então, você deixa de ser aquela área que alguém fez uma POC para as pessoas chegarem e falarem, poxa, me mostra aí como é que funciona, porque eu quero utilizar, eu só não sei como, mas eu já ouvi tanto feedback das outras áreas que usam, que agora eu quero, eu não sei como. Então, esse eu acho que foi uma mudança bacana que aconteceu nesses últimos tempos. E o desafio, com certeza, foi esse de aprendizado, né, ao longo do tempo. E, obviamente, com muitas parcerias que a gente teve aí, que ajuda, principalmente a Automation, que ajudou muito a gente nesse caminho e continua ajudando, né? Acho que essa parceria aí vai ser longa. Vou brincar, dizendo que isso é a adoção por inveja. Uma área olha, vê a outra saindo no horário, fazendo a coisa rápida, e também vai querer. Então, a adoção por inveja. A melhor técnica que tem é essa, você dá para uma área e deixa eles contarem. Faça a fofoca, faça a rádio corredor, que de repente todo mundo está querendo. Tem os corajosos que começam, né? Então, esse aspecto é muito interessante, né? Porque ele no início, né, tem aquela
é da natureza do ser humano, né? Uma novidade, aí tem tudo aquilo que o Roberto trouxe. Pô, os profissionais ficam com medo, será que o robô vai tomar a minha posição? E o que é isso? E aí você começa a fazer uma implementação de maneira transparente, uma área começa a ver um resultado muito grande, a produtividade aumenta, as pessoas começam a ter tempo, né, para poder olhar e fazer novas tarefas, como o Bruno citou, e aí isso aí é muito engraçado, porque as outras áreas começam a procurar como é que isso funciona. Eu também quero colocar aqui, a gente tem uma lista de demandas absurdas que tem que priorizar, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e você começa a ter que gerenciar esse atendimento para ter uma equipe de melhoria contínua muito bem estruturada para poder ver onde que a gente tem o maior ganho primeiro, para você poder ter, né, uma maneira mais analítica de priorizar aquilo que vai ser priorizado. Esse aspecto muito, muito interessante aconteceu com a gente aqui também, Bruno. Isso aí. Que legal, que legal. Até pegando esse gancho, né, eu vou falar mais de desafios que gosta de ouvir isso, né? A gente está aí com 190 pessoas online, parabéns aí a todos que estão aí investindo o seu tempo nessa manhã para ouvir essas feras aqui, Bruno, Rafael. Explorar mais desafios, mas já vou pegar uma pergunta do público, porque tem uma pergunta aqui que ficou melhor que a que eu ia fazer, que é, primeiro para o Rafael, como é que foi, né, a centralização aí, porque vocês tiveram 2 desafios macro bem grandes, né, Rafael, que foi centralizar o centro de serviço, montar o centro de serviço compartilhado, ou seja, os shoppings eram independentes em muitas das coisas que tinham que fazer, e continuam independentes, mas você teve que fazer um trabalho de trazer para uma central de levar essa inteligência e otimização e tal, e ao mesmo tempo implantar tecnologia para uma consultoria, mas tecnologia para já sair automatizando, né? Você montou um centro de serviço compartilhado e ainda trabalhou a automatização. Então, tem pergunta aqui relacionada a como é que foi isso, né? As dificuldades e os desafios, e tem também relacionada a questão de quanto tempo você começou a entregar valor, uma coisa relacionada a isso. Então, como é que foi essa centralização e como que você enfrentou isso lá, Rafael, com o seu time? Assim, só foi possível fazer isso com a automação de processo. Se a gente não tivesse uma ferramenta de BPM muito eficiente, né, para poder suportar essa mudança e conseguir, ao mesmo tempo, mostrar para todos os usuários de que essa mudança podia ser eficiente, né? É óbvio que isso demorou um tempo, mas poderia ser, que você tem dados, né? O BPM tem essa facilidade de conseguir medir as coisas de uma maneira muito clara, muito transparente, e você conseguir reportar isso através de indicadores de SLA, SLA reversos no real time. Então, a gente tem uma integração do BPM com a nossa ferramenta de BI e a gente consegue divulgar e fazer relatórios e reuniões com todas as unidades. Então, esse desafio só foi possível da gente vencer porque a gente fez em conjunto. Se a gente tivesse centralizado sem uma ferramenta que nos permitisse fazer essa inteligência, né, na otimização dos processos e, principalmente, divulgar isso para todo o público, né, de que aquilo estava, assim, dando resultado e a curva estava cada vez melhorando mais, eu acho que a gente não conseguiria ter transposto esse desafio, não. Agora, falando um pouco das dificuldades, né, assim, realmente foi um período bem complicado, como você falou, a gente, além das áreas tradicionais que normalmente ficam dentro do centro de serviço compartilhado, né, que toda a área financeira, né, quando você pagar, receber, conciliação, contabilidade fiscal, faturamento, a gente também trouxe o departamento pessoal e a área de suprimentos, né? Então, além de tudo, a gente criou uma área de suprimentos centralizada na companhia que também não existia, que para isso a gente usou um outro sistema, um sistema já próprio de suprimentos. Então, o desafio ele ainda foi um pouquinho maior nesse sentido aí. E eu acho que a principal dificuldade, com certeza, foi a mudança de cultura, né? As pessoas trabalhavam há muito tempo de uma determinada maneira. A Ancar sempre foi muito reconhecida pela flexibilidade e agilidade que ela tinha junto aos lojistas, junto aos consumidores finais.
e muitos profissionais, num primeiro momento, encararam a criação de centro de serviço compartilhado como uma dificuldade a essa flexibilidade, a essa criatividade, e entendendo isso como uma criação de uma burocracia que era desnecessária naquele momento do tempo. E como é que isso foi vencido? Isso foi vencido com muita transparência e principalmente com sponsors, com apoio da alta gestão. Então, nós tínhamos uma célula da diretoria em que a gente tinha reuniões mensais para poder acompanhar a evolução disso. Os nossos superintendentes regionais faziam isso junto aos shoppings na ponta. E é claro que isso não foi da noite para o dia. Até hoje, né, a gente começou isso, virou em 2019, até hoje a gente ainda está num processo de mudança de cultura, evoluímos muito nessa curva, mas ainda enfrentamos essa dificuldade. Mas o principal desafio nosso foi esse, foi partir de uma mente de profissionais que trabalhavam de uma maneira e, de repente, a gente teve que fazer essa centralização de todos esses processos num período de tempo muito curto. Então, só com o apoio ativo da autogestão e, principalmente, na divulgação e na transparência de tudo aquilo, nem tudo dá certo, a gente tem muito problema. Aqui a gente não teve uma situação em que a gente criou uma ruptura para a operação. A gente não teve descontinuidade do negócio, como a gente já viu em outros centros de serviço compartilhados em outros mercados. Então, a gente não teve um problema grave como esse. Mas tivemos erros e dificuldades e a gente precisou de muito apoio para poder consertar isso e corrigir o rumo. E isso só foi possível porque tinha um apoio muito ativo da alta gestão, né? Falando aí em timing de percepção de ganho de valor, como eu falei para vocês, a gente começou o projeto em junho de 2018, implementou aqui as 3 primeiras unidades no centro de serviço em janeiro de 2019, e aí a gente foi migrando 2 a 3 shoppings por mês até a gente chegar lá em setembro de 2019 e está com todos os shoppings aqui no nosso CSC. Então, o ano de 2019 foi um ano de muito aprendizado, de trazer unidades a cada mês e uma estabilização de todos os sistemas novos, porque nós colocamos um sistema de suprimentos novo, uma ferramenta de BPM nova, e a gente ainda integrava isso junto com o BI para poder fazer a divulgação dos resultados e apresentar todos os SLAs e SLAs reversos para todas as unidades. Então, 2019 foi realmente bastante conturbado, ainda com bastante desconfiança, mas todas as curvas desses indicadores eles começaram a evoluir e a estabilizar nos níveis que a gente tinha definido dentro dos SLAs e SLAs reversos. Então, acho que um ano aí a gente conseguiu, no início de 20, a gente já estava num patamar já bem avançado e foi quando nós conseguimos enxergar a possibilidade de ganho de produtividade e aí nós chegamos na Automation Anywhere e começamos a atacar todos os processos que a gente tinha como oportunidade. E hoje a gente já tem aqui 20 processos com robozinho funcionando e com uma fila aí gigante para entrar, com bastante gente batendo na porta. E essa automação aí com o RPA foi feita com a consultoria da Green Five aqui lá no final de 2019 e eles estão com a gente aqui até hoje. Então, eu acho que em termos de dificuldade, só concluindo a resposta principal, mudança de cultura e timing, eu diria que a gente teve aí 19 todo, início de 20, a gente já começou a ver bastante resultado com ganho de produtividade em diversas áreas e bastante saving aí também em tudo aquilo que a gente conseguiu fazer de compras centralizadas. Fantástico, é uma história impressionante mesmo, né? Foi assim, 9 meses, colocar todos os 24 shoppings, né? É isso? 20. Dos 24, 20 estão aqui no centro de serviço 20. E 4, a participação acionária é um pouco menor e alguns sócios decidiram continuar fazendo de maneira individual, mas 20 estão aqui conosco. Mais toda 20. A holding, né? Mais todas as empresas da holding também. Mais toda a holding e aí com tudo automatizado hoje, né? Assim, 100 e quantos processos automatizados você tem hoje? A gente tem perto de 200 fluxos de BPM hoje funcionando aqui e 20 processinhos com o nosso RPAzinho rodando. Isso só está crescendo ali, né? Perfeito. Incrível aí essa história. Thiago, e nessa mesma eu queria...
Eu gostaria de aproveitar até o que o Rafael acabou de dizer, né, dentro da mesa redonda, pelo seguinte, duas coisas que eu achei muito legais. Normalmente as pessoas pensam, eu faço alguma coisa com um processo que eu vou automatizar, tem uma ferramenta e as coisas realmente, magicamente funcionam, nossa, tudo lindo e maravilhoso, tudo que a gente está conversando aqui. E, na verdade, é importantíssimo ter, realmente, a alta gestão e entender como algo estratégico. Então, precisa realmente acontecer. Eu gostei muito, foi muito legal, principalmente o Rafael ser da área de negócio, né, para poder dar essa visibilidade, né, que da área de TI, normalmente, uma tecnologia nova, vou utilizar, que lindo, maravilhoso, que é isso que normalmente acontece, né, com as pessoas de tecnologia. Então, precisamos abraçar junto as áreas de negócio e entender que isso é para a empresa, né? E outra coisa é que há uma outra diversidade que está entrando dentro da empresa. O robô, ele veio aqui para trabalhar junto com o ser humano. Então, além do meu colega de trabalho humano, eu estou dividindo com esse colega robô, né? E muito provavelmente, até queria saber, né, se as áreas de negócio acabam sendo donas desse robô. Desculpa fazer uma pergunta a mais, mas o que acaba acontecendo é isso, né? Quando a área também assume isso, porque era do processo dela, fica transparente, porque eu não estou colocando o robô, está fazendo o meu processo, da minha área, né? E isso ajuda muito mais essa cultura a ser avançada. É pouco dividido, tá, Ricardo? Porque a gente tem uma área de melhoria contínua que acaba fazendo a ponte. A gente acabou criando um COI aqui que está se estruturando com o apoio da Green5. Então, a gente desenvolve, né, dentro desse COI, com o apoio da Green5, a melhoria contínua vai na área de negócios, né, estudam juntos os processos, desenvolvem esse robô e depois que ele fica pronto, aí sim, aí a área de negócio é responsável por acompanhar, porque também é o seguinte, não é? Às vezes as pessoas podem imaginar, né? Pô, então beleza, a gente desenvolveu um robô, fez aqui, vou para a praia, vou tomar minha cervejinha e deixa o robô trabalhar. Não é assim, né? Assim, vamos trazer a realidade dos fatos, porque assim, o robô está desenhado e ele está funcionando. Agora, alguém tem que acompanhar se ele está funcionando, se ele rodou. Então, eu baixo aqui, pô, mais de 300 extratos por dia com o robôzinho, desce meu extrato para fazer minha conciliação. Se por algum acaso já aconteceu do robô não startar, ou o banco mudar lá um quadradinho que era aqui, passou a ser aqui, alguém tem que ver que não funcionou, acionar o COI, para o COI ir lá fazer o ajuste no robô e o robô rodar e descer esses 300 extratos para cá. Então, ele é compartilhado, mas no final do dia, a área de negócio é que é responsável por aquele robô do processo que está rodando na área dela. Fantástico. Obrigado pela colaboração aí, Ricardo. Claro, fique super à vontade. Aqui é um bate-papo que a gente fala, levar conteúdo aqui e a gente conversar junto. E pegando esse gancho ainda, né? A gente tem várias perguntas aqui, eu vou mandar lá para o Bruno agora, essa questão do COI, né, até para que a gente possa, assim, explicar o que é isso, tá, Bruno? Você falou lá no começo, o Rafael falou agora, então ajuda a gente a contextualizar o que é esse COI, né? O que significa isso. E nessa mesma linha tem algumas perguntas relacionadas a, assim, como identificar potenciais processos para automação, né? Tem aqui relacionada a quais ferramentas, se você usa uma ferramenta para identificação de potenciais processos, se foi feito um assessment. Então tem perguntas relacionadas à identificação, e aí eu aproveito também para explicar, né, em relação ao COI para pessoas que não conhecem, e mesmo para que elas conhecem, que estágio vocês estão lá. Legal. Vou tentar ser sucinto aqui. COI basicamente é o centro de excelência, onde a gente vai definir os padrões, a gente vai definir como é que é o nosso processo de governança, a gente vai centralizar o nosso desenvolvimento, estruturar o nosso modelo de trabalho. Então, é como se fosse a célula principal de automação dentro da Globo, tá? Então, o COI basicamente é isso para a Globo. Falando um pouquinho sobre o modelo de defesa ou de identificação de processos, lá a gente tem algumas formas, né? A principal forma é a gente entrar na área, por exemplo, eu tenho a área de operações comerciais, e eu sei que lá eles já vieram procurar a gente, mas ainda não tem uma visão clara do que seria interessante fazer. Então, a gente tem um processo de ideação, onde a gente mergulha a fundo nos processos dele, entende quais são os processos, baseado, óbvio, em retorno financeiro, em redução de FTE, em capacidade, porque tem dados estruturados, em quão repetitivo é aquele processo, quantas vezes executa. Então, tem N variáveis que ajudam com que a gente
entenda de forma macro aqueles processos, né, durante essa ideação, que é com a própria área operacional, a área de negócio, que executa, que conhece aquele fluxo como um todo. A gente vai buscar essas informações e a gente acaba enquadrando isso dentro de uma matriz de esforço-impacto, né, uma matriz de benefício, para que a gente consiga elencar os quick wins, digamos assim, aqueles que seriam os ideais para começar. Um processo que, eventualmente, seja simples de se implementar, mas que vai dar um retorno para a área muito grande. E aí a gente geralmente pega esses quick wins e faz até um piloto. Olha, esse daqui eu não vou te cobrar, eu vou fazer para vocês. E no momento em que ele vê aquele processo, que era uma dor dele, sendo executado de ponta a ponta, reduzindo a necessidade, a área fica entusiasmadíssima. Então, e é uma forma tangível de você mostrar o resultado. Às vezes é muito difícil você falar, olha, vou automatizar o seu processo. Para quem não sabe, para quem nunca viu ou nunca viu um exemplo, é muito intangível, é muito subjetivo. E aí, quando você traz aquilo para algo concreto, dentro do contexto da pessoa, executando ali na frente dela, isso muda totalmente a visão. Então, o COI tem esse trabalho também de entrar dentro das áreas que tem alguma necessidade, identificar esses processos de acordo com essas variáveis, né, com esses critérios, elencar e, obviamente, depois disso a gente monta um BC para cada um desses processos, onde a gente avalia os que têm melhor retorno de investimento a curto prazo e vai montando o nosso pipeline de construção. É óbvio que tem, sei lá, numa conversa aparecem 80 processos, não dá para automatizar 80 processos, né? O Rafael deve ter também esse problema bom, né? Que a gente acaba entrando e aparece muita coisa e a gente tem que, eventualmente, entender o que naquele momento vai trazer mais valor para aquela área. Então, o nosso processo dentro da Globo é mais ou menos assim. Legal, obrigado aí pela contribuição. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Ricardo, porque teve uma pergunta sobre ferramenta de identificar processo, né? Eu sei que você falou no comecinho, né, de Process Mining, se você falar uma pitadinha aí, acho que seria legal. Perfeito. Eu acho até uma coisa interessante, né, tudo isso que acontece, porque a maior dificuldade de você realmente começar uma automação, ou muitas vezes entender como deveria fazer essa engrenagem girar, é porque pode ser que eu não conheça os meus processos. Muitas vezes é isso que acontece. Você tem uma visão normalmente superficial, existe uma documentação ali que pode ser que esteja desatualizada, né? Então muita coisa acontece nesse sentido. Ou a pessoa sabia muito bem e saiu da empresa, não documentou, as coisas mudaram, aconteceram novas tecnologias e as coisas ficaram aí perdidas, né? E foi bem interessante, né? O Bruno colocou, a gente tem uma ferramenta atual bem forte, que é o Discovery Bot, e acabamos de adquirir o Fortress IQ, que ele trabalha de uma forma mais completa, falando sobre um Process Intelligence. Então, ele mistura o que é Data Mining, mistura o que é também o que o Discovery Bot hoje faz, só que o Discovery Bot ele acaba ficando com até um determinado pedaço ainda da descoberta do processo, e o Fortress IQ ele engloba tudo, né? E está cada vez mais sendo integrada a nossa ferramenta. A aquisição foi muito recente, né? Então estamos fazendo toda a transformação, mas a ideia é encontrar de forma realmente inteligente todos os processos. Ele fica escutando os processos da área usuária, né? Conforme vem acontecendo, porque cada um faz de uma forma também diferente. Isso é uma coisa importante de descobrir. E nem sempre o que você tem documentado é o mais rápido, né? Ou é o que agrega mais valor, ou é o caminho mais curto, de repente, para chegar ao mesmo resultado. Então, com esses processos, com esse mapeamento, te ajuda, né? É possível você fazer também de forma manual, gravando telas e tudo mais, mas você vai demorar mais para conseguir fazer essas análises. E uma das coisas que eu gostei, fazendo até um link que o Bruno acabou de falar, nessa parte, quando eu faço o desenvolvimento dos processos e começo a entender, eu tenho que pegar realmente aqueles que têm mais valor, só que, ao mesmo tempo, quanto menos complexo ele for, mais rápido né? Até o Roberto colocou nos slides iniciais a questão do time to value. Então, quanto antes eu conseguir colocar alguma coisa no ar, melhor, né? Para que isso aconteça. Eu já trabalhei num cliente onde a gente tinha uma questão específica de um processo que eles queriam dar vazão, só que ele não tinha um retorno muito bom. E um processo que eles imaginavam que era muito simples, só que trabalhava muita gente, acabou sendo prioritário quando você coloca nessa curva, né, de priorização, como até o Bruno falou, nossa, eu tenho esses 80, mas pode ser que
sei lá, 20 deles, você nem vai querer automatizar, porque talvez o processo seja até ruim, né? Isso também são algumas coisas importantes e com ferramentas como essa te auxilia a entender melhor os seus processos e a priorizar. Muito bem, obrigado. E Roberto, quer colaborar, quer contribuir? Complementando aqui o que o Ricardo falou, muitas vezes o processo é passível de automação e, enfim, cada área acha que o seu processo é o mais prioritário, o mais relevante, acaba um brigando com o outro, que o meu tem que passar na frente, né? A gente já teve casos de empresas que querem automatizar um processo e a própria automação não se paga. Por exemplo, o processo de fechamento anual. O cara demora 4 dias para fazer aquilo, mas é 4 dias no ano. Então, quando você bota no papel, às vezes não se paga aquela automação. Então, essa definição de critérios, definição de prioridades, né? E quais são os critérios, deixar muito claro para toda a empresa quais são os critérios para você priorizar economia de horas, o risco que aquele processo tem para a empresa, ou seja, ou a combinação desses fatores. É muito importante você definir quais são os critérios, para que todas as áreas saibam uma regra muito clara de qual é a regra para entrar nessa fila, né? Para que não tenha aquele papo no cafezinho, pô, não dá para botar o meu na frente, passar o meu, aquelas coisas. Você definir isso muito claro, né? Era isso aí. Perfeito. A gente costuma dizer, né, que a gente não tá tratando aqui de implantar um sistema como se implanta um sistema de gestão, contas a pagar, receber folha, né? É uma jornada que você entra de transformação, né, que transforma a cultura, que utiliza tecnologias, né, como, né, o Rafael, como o Bruno falou, né, vem utilizando tecnologias para ajudar nessa transformação de cultura e orientada a processo, orientada à eficiência, orientada à redução de custos, orientada a melhorar a experiência do cliente final, né? Então, me permite aqui trazer também essa contribuição, né? Eu sempre costumo falar isso para os nossos clientes e parceiros, que olha, a gente não está implantando o sistema, né? A gente está criando uma jornada de transformação que você internaliza, como o Bruno e o Rafael falou, né? Um COI ou uma estrutura que responda a essa jornada. Você não está simplesmente lando e colocando um botãozinho para funcionar, né? Você está realmente criando uma eficiência ali. Muito bom, obrigado aí, super obrigado pelas colocações, e tem várias perguntas chegando aqui, eu fico até com vontade de fazer todas, talvez a gente não consiga, mas eu queria dizer a todos que estão nos assistindo que as pessoas aqui são muito acessíveis também, né? Né, já teve casos aí, a Ancaia recebeu, eu acho que o Globo também, né, recebe também aí, como se fosse visitas, né? Olha, marca uma agenda e conversa como foi, explora um pouco melhor o tema. Então, assim, da nossa parte, não há restrições disso. Depois, se vocês puderem também falar sobre isso. Mas, assim, as perguntas têm também relacionada, por exemplo, aqui a Josenita Soares falou sobre se tem algum caso prático algo um pouco mais técnico para quem quer conhecer os recursos, as possibilidades e tudo mais. Então, Josenita, assim, o Roberto aqui está disponível para isso, né? Tem o próprio Ricardo aqui, tem o próprio Bruno e o Rafael também podem. Infelizmente, hoje a gente não vai falar de caso efetivamente mostrar tecnologia, né? A gente está mais numa linha de negócio, das histórias aqui que a gente enfrentou, tá? Mas está super à disposição aqui. Outra pergunta aqui relacionada, acho que é mais para o Rafael, implementar um CSC para um grupo de empresas, que também é proprietária de shopping. Então, acho que entendi que não é só shopping, é grupo. Você falou um pouco da holding, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha. E também se o lojista tem algum acesso, qual que é o acesso do lojista. Vou juntar essas duas e passar para você, que é mais relacionado ao negócio. Tá? Bom, vamos lá. A Ancar ela tem propriedades em muitos desses shoppings que a gente mostrou aí, na grande maioria, e em alguns shoppings existe um dono que não é uma rede, né, das grandes redes que fazem gestão de shopping, então ele não tem expertise para fazer a gestão daquele equipamento que ele possui, e aí ele contrata a Ancar para poder fazer essa gestão para ele. Então, para poder dar um pouquinho desse
panorama aí do porquê que tem essa diferenciação, né? O que é propriedade, o que é só gestão. Além disso, assim, você tem empresas, né, que ficam na holding que são responsáveis por fazer a gestão desses shoppings. Então, você tem uma que é dentro da holding, que é especializada em fazer a comercialização das lojas. Quando você tem uma loja vaga lá no shopping, e essa empresa ela é responsável por ir no mercado, buscar qual é o mix adequado para aquele determinado empreendimento. Você tem outras empresas que fazem gestão, e aí a gestão do condomínio, né, que você precisa ter um foco muito grande numa eficiência operacional com um custo bastante reduzido, mas que mantenha o atendimento, né, na qualidade que o nosso consumidor final espera. O nosso consumidor final, ele dentro do planejamento estratégico, ele é o protagonista, então tudo aquilo que a Ancar faz, ela é voltada para o consumidor final. Então, quando a gente fala de shoppings próprios, shoppings de gestão e empresas da holding, né, que a gente acaba transacionando tudo isso aqui no CSC, a gente está falando desse universo inteiro, e aí o CSC não trabalha só para os shoppings em si, mas trabalha para os shoppings e para todas essas empresas que estão na holding, e isso leva a gente de 20 shoppings para 150 CNPJs transacionados aqui dentro do nosso centro de serviço compartilhado. Então, acho que essa é a primeira resposta. E com relação aos lojistas, não, assim, o centro de serviço ele é para atender a administração do shopping. Então, todas as demandas transacionais, né, de todas essas áreas que a gente conversou aqui, contas a pagar, contas a receber, faturamento, departamento pessoal, contabilidade, fiscal, compras, tudo isso, o Centro de Serviços Compartilhados da Ancar atende a demanda que o shopping tem, que aquele empreendimento tem. O lojista, ele acaba sendo impactado, mas não utiliza os serviços do Centro de Serviço Compartilhado. Ele é impactado por quê? Porque o boleto que ele recebe para poder pagar o aluguel dele acaba sendo processado e somos nós que enviamos para ele. Quando ele vai no banco e paga isso, aquele recebimento, somos nós que vamos processar o recebimento, mas nós não temos contato nenhum direto com o lojista. Isso é feito com a administração de cada um dos empreendimentos, porque aí a gente sai do transacional e entra no core, né, que é a relação, né, do shopping com o seu lojista. Maravilha. Tem uma pergunta aqui relacionada a fazer um MVP de hiperautomação. Eu acho que Roberto ou Bruno aí, talvez o Roberto responder um pouco disso, ou falar um pouco relacionado a MVP de hiperautomação. Como fazer, que é como se fosse pegar um processo, né, entender ele. Fala um pouco como você atua isso na prática aí, Roberto, acho que seria legal. Você pode repetir a pergunta? Deu uma picotada aqui para mim. Desculpa. A pergunta é relacionada assim, ó. Qual o MVP para ser entendido como hiperautomação? Quais elementos mínimos relacionado à hiperautomação? Acho que é um pouco desse conceito, né? Seria legal explicar. Na realidade, a hiperautomação é um nome, né? A tecnologia adora criar uns nomes novos para as coisas antigas. Mas, na realidade, é a combinação de ferramentas, né? que combinadas elas conseguem te dar mais. Então, por exemplo, você tem um processo de automação usando uma ferramenta de RPA, para input de dados, input de notas fiscais, por exemplo. E uma dessas notas fiscais, em vez de vir um PDF bonitinho, ele vem uma foto de uma imagem. Então, talvez você precise de uma ferramenta de OCR que vai ler aquele documento, vai ler aquela imagem e transformar aquela imagem em informação para que possa ser processada. Você não usa uma ferramenta poderosa de OCR, essas notas fiscais que foram escaneadas, né? E às vezes o cara, quando escaneia, está torta, está um pouco mais escuro, então você não vai conseguir ler, então você não vai conseguir automatizar plenamente o processo. Você precisa de uma ferramenta que vai passar por ali, vai melhorar aquela imagem, conseguir ler e aí passar para o RPA fazer o processamento da carga daquela nota fiscal. Ao mesmo tempo, se no final você tem algum processo de apoio de tomada de decisão, cabe você colocar uma ferramenta de inteligência artificial que vai olhar o teu histórico, olhar alguns cenários e te apontar algumas possíveis decisões que você vai estar fazendo. Se você usa só uma ferramenta, você fica limitado à automação só de um pedaço do seu processo, não ele como um todo.
Então, à medida que você tem um processo definido, você começa a olhar que soluções você precisa usar no seu processo para que consiga automatizá-lo de ponta a ponta. Então, esse é o conceito da hiperautomação, é o uso de mais de uma ferramenta para que você consiga automatizar de ponta a ponta o processo. Bruno, você Maravilha. quer... E aí, eu acho que em relação ao MVP, aí é o que o Bruno já falou, né? Acho que o Rafael também, mas o Bruno falou, de escolher, né? Escolher aquele processo que dá para fazer uma prova de conceito, né? Então, o MVP Exatamente. seria basicamente uma prova de conceito aí, e aí depende do problema de negócio, né, Bruno? Exatamente. A área de negócio, dependendo da complexidade que ela traga e da necessidade, a gente acaba pegando um pequeno processo desse, que aí seria o MVP, né, para poder validar a hipótese de que a aplicação da automação, da hiperautomação dentro dessa área vai trazer os resultados esperados. Pelo menos pelo que eu entendi da pergunta, né, eu acho que seria mais ou menos isso. É o que eu acredito também. E continuando contigo, assim, falar um assunto bastante importante. A gente falou bastante de mudança cultural, né? Ao longo da conversa, a gente falou processo, a gente falou tecnologia, a gente falou pessoas, né? Então, dá algum exemplo mais direto aí, se você teve resistências culturais, como que lidou com isso, aquele tabu, né, de ter um robô, a gente falou aqui, o Ricardo, o Rafael, todo mundo falou aqui de gostei do termo, né? Adotar o seu robô, né? Vamos adotar o robô. E a gente não só em questão do robô, mas em questão quando você fala automação, né? Que você vai mapear o como é feito para melhorar. Tem resistência naturalmente, tem medo, né? A gente é um ser humano. Fala um pouquinho disso para a gente, Bruno. Vamos entrar mais a fundo nesse tema. Isso é um ponto bem relevante. Eu acho que sempre que a gente traz o tema de automação, e aí as pessoas perguntam, mas como é que vai funcionar? A gente vai pegar um processo que você faz e vai substituir, vai ter um robô fazendo. Óbvio, tudo vem da comunicação, né? Eu falei aqui de forma bem fria, exatamente para explicar como não se deve fazer. Mas independente da forma como a gente leva, o objetivo principal é transformar a cultura, é pensar o seguinte: como é que eu posso fazer o meu trabalho de forma mais inteligente, de forma mais rápida, para que eu possa ter mais tempo, para que eu possa dedicar, por exemplo, para olhar outras coisas da empresa que eu preciso de atenção, ou para revisitar o meu próprio processo, pensando em melhorias desse processo, ou para dedicar ao meu desenvolvimento, para que eu possa entregar mais valor pelo meu trabalho para a empresa. Então, todos esses pontos, eles acabam sendo as alavancas da automação. Não é simplesmente, olha, a gente vai ter um processo que vai substituir você, sei lá, chão de fábrica. Agora vai ser um robozinho que vai tirar uma caixa de um lugar e vai botar para o outro. Não é assim, né? A gente traz para o time que estiver entrando, né, para a área de negócio onde a gente vai entrando, uma visão clara do nosso objetivo. Nosso objetivo é dar mais liberdade, é dar mais qualidade de vida, é trazer mais eficiência, e eficiência, ela tem um resultado positivo para a empresa e tem um resultado positivo para a pessoa, que vai ter mais liberdade para usar o tempo dela para o autodesenvolvimento. E aí isso é uma evangelização, né? A gente acaba, começa aos pouquinhos, aí essa pessoa que entendeu que para ela funcionava, que conseguiu ter mais qualidade de vida, ela fala com outra, que eventualmente está tendo problema, que fala com outra, e a gente vai disseminando essa cultura. Mas existe sempre aquela resistência, né? Não, não é porque com você foi assim, que comigo vai ser assim, aqui a área vai acabar. Então, tem sempre o caos, né? Que trazer a automação acaba trazendo uma certa insegurança, né? Mas com o tempo a gente vai mudando isso, né? Conforme a gente vai entrando na área, vai mostrando que o objetivo não é cortar pessoas, e sim cortar ineficiência, trazer melhores resultados para essas pessoas, as coisas vão se acalmando, né? Legal. Esse é o grande desafio, né? A tecnologia está por aí, né? Só foi como utilizá-la e como realmente usar isso a favor das pessoas, a favor do negócio, do dia a dia. Muito bem. Roberto, quer complementar aí? Eu vi que você abriu o microfone. Não? Não, tá ok. Tá ok? E aí, Rafael, assim, nessa mesma linha, né? Você teve uma situação onde a alta gestão estava engajada.
né? Como a gente já sabe, você comentou aqui para nós. Mas mesmo assim, a hora que você vai ali para a implementação do tático, do operacional, com certeza enfrenta esses tipos de desafios que o Bruno falou, né? Como que vocês lidaram com isso na Ancar? Muita resistência, muita. Assim, o nosso histórico ele era todo, ele era o cenário perfeito para se criar uma resistência, né? Você atua 47 anos de uma maneira e aí em 6 meses você quer mudar tudo. Então, muita resistência. A Alta Gestão sim patrocinou, mas mudança de cultura, repetindo, não acontece da noite para o dia, né? Então, a gente, em vários shops a gente ia tombar, quando a gente ia fazer o treinamento, isso não vai funcionar aqui, isso não tem como, não existe, não dá para fazer, tem que conhecer, aqui o meu shopping tem uma particularidade que só aqui que a gente sabe como é que funciona. Então, diversas afirmações e crenças de que aquilo não era possível e o que a gente precisou fazer foi criar muita transparência. Assim, acho que o mais importante nesse processo de mudança primeiro, cara, a primeira coisa que dá errada, o cara lá da ponta vai falar, pô, mas eu mandei pagar um boleto que eu nunca atrasei, o cara lá atrasou. Não interessa o motivo, porque ele não abriu um chamado no tempo que tinha que ter, mas não interessa, não pagou. Aí vai lá na alta gestão e fala, não está funcionando. E aí, se você não tiver esse sponsor muito bem alinhado com você para que ele tenha argumento de falar, não, isso daqui aconteceu, mas dentro de uma estatística, isso daqui a gente espera que aconteça nesse período de tempo e depois isso vai deixar de acontecer. Então, eu acho que a gente teve muita resistência e a maneira que a gente fez para poder vencer essa resistência foi buscando esse alinhamento com a alta gestão e criando muita transparência. A gente fazia reuniões com todas as unidades mensais, mostrando resultados, sejam positivos ou negativos. Tiveram alguns que a gente errou mais do que outros, que é natural porque a gente estava num processo de aprendizado. E a gente apresentava isso, justificava e informava quais eram os pontos de correção que a gente estava tomando para poder não acontecer novamente. Então, não foi fácil. Até hoje a gente enfrenta alguma resistência em determinadas situações, principalmente no processo de suprimento de compras, que a gente teve que mudar um pouco no meio do caminho, mas eu acho que a gente evoluiu demais nessa curva e a gente só conseguiu evoluir porque a gente tinha um alinhamento com a autogestão e porque as ferramentas que nos apoiam, né, seja o BPM da Lecom, seja o robô que nos auxilia em alguns processos, nos permitem gerar informações de uma maneira rápida, reportar isso e deixar isso transparente, dividindo com todas as unidades os resultados que são alcançados. Então, isso ajudou muito no entendimento de que a gente conseguia fazer sim e que era um benefício para quem está na ponta, porque eu estava tirando atividades transacionais dessas pessoas. Antes eu tinha que pegar um gerente de operações, ao invés do cara estar vendo se a escada rolante ou o elevador está funcionando, eu tinha que entrar em banco para fazer aprovação bancária. Então, a gente conseguiu mostrar ao longo do tempo, com fatos e dados, com apoio, né, da automação dos processos, de que a gente estava conseguindo liberar muito mais tempo para que ele focasse no core e a gente tomasse conta daquilo que é back e a coisa funciona melhor dessa maneira do que funcionava antes. Dando até um gancho aí no que o Rafael falou, a comunicação de um projeto desse, no início, é fundamental. Ou seja, você ter o apoio dos sponsors é importante, mas você fazer um plano de comunicação para que as pessoas saibam o que a empresa espera com isso, o que ela espera com esse processo de automação, é fundamental para que elas fiquem, de certa forma, mais tranquilas. Porque se o time operacional, que é parte fundamental no projeto desse, resolve não se engajar, resolve não contribuir, o projeto não vai andar, não adianta, gente. Então, realmente, se você deixa uma comunicação clara, como foi no caso da Ancar e da Globo também, uma transparência de como as coisas vão ser feitas, flui melhor, realmente flui melhor, e a coisa tende a não ter problema desse tipo. Olha a riqueza que a gente está conversando aqui, né? Um evento de hiperautomação, a gente basicamente está falando de tecnologia, sim, mas mudança de cultura, né? A gente está falando de trabalhar a comunicação corretamente,
E quando é trabalhar a comunicação, não é dar um jeitinho no que vai se falar, né? É ser transparente, como o Rafael falou, é trazer à tona o desafio para que as pessoas enxerguem o real desafio, né? Porque está mudando, né? 47 anos de uma forma, né? Se não mudar, as pessoas mesmo não podem ser comprometidas, né? Porque, no fundo, elas podem ser sobrecarregadas e cada vez mais isso tem acontecido. Elas podem ser impactadas se a empresa não for bem, né? E a empresa precisa ir bem para todos estarem também juntos ali. Os próprios desafios, né? De sair um pouco daquele clichê de zona de conforto, né? Essa zona de conforto, os processos não mentem, né? O que você faz errado impacta em algum lugar, né? Ou o cliente sente, ou o colaborador sente porque não entregou alguma coisa no tempo que ele precisava, né? Ou a própria pessoa sente porque é sobrecarregada. Enfim, olha a riqueza aqui que a gente está conversando. Basicamente, a gente não abriu tela de robô, tela de BPM, tela de plataforma, e estamos falando essencialmente do que a gente acredita. E a gente aqui na Lecon sempre acreditou nisso, né? Eu lembro de uma época que a gente fazia RFP, né? E respondia RFP ali, se tem isso, não tem aquilo. E a gente falou, pô, estamos cansados de fazer isso dessa forma, né? Alguns bons anos atrás. A gente entende que só ferramenta não resolve, né? Tem que ser ferramenta com método que entrega ágil, que entrega valor, que entrega MVP e tal. E hoje a gente vai além disso, né? Não é nem só ferramenta, nem só método, não é? É transformação cultural, efetivamente. Isso se faz através de parceiros como vocês aqui, né? Muito bom, né? E nessa linha, que conselhos vocês dão? Já indo aqui por uma pergunta, né? Que conselhos vocês dariam às empresas e às pessoas das empresas, né, que estão avaliando projetos de automação, né? Quais são os conselhos aí, os principais pontos-chave que vocês dariam aí, Bruno, Rafael, e fique à vontade aí, Roberto e Ricardo também contribuir. Eu acho que eu diria, não se assuste, vá em frente, porque eu acho que, no primeiro momento, muitas coisas vão parecer difíceis, muitas coisas vão parecer não alcançáveis, vai ter muito atrito, é normal, é uma mudança, e é o que o Rafael falou, às vezes você tem um hábito que foi criado por um modelo de trabalho que está lá há 40 anos, aquela velha história do macaquinho que apanha e não sabe por quê. Às vezes é isso, a gente está tão intrínseco ali nas pessoas que a primeira reação delas é dizer não, sem nem saber o porquê elas estão dizendo não. Então, é difícil, é óbvio que quando a gente tem um patrocínio, funciona muito melhor, mas o patrocínio só não é suficiente, porque senão a implantação se torna uma coisa impositiva. E quando a gente traz algo impositivo, a reatividade é maior ainda. Então, é aquela pessoa que vai te dizer o processo, mas não vai te dizer tudo que ela tem que dizer. O processo não vai dar o resultado que você esperava, e ela vai falar, não, mas aí é a culpa do robô. Não, eu falei. E aí, em vez de ser uma conjunção de duas áreas colaborando, fica uma área apontando para outra, querendo achar o problema. Ah, não, o problema foi dele, o problema foi meu. Então, assim, eu acho que o ponto principal é não desista, se aproxime. O trabalho de automação é um trabalho de empatia. É um trabalho onde você tem que se juntar com a área de negócio para mostrar que vocês dois estão indo na mesma direção. Que não existe, eu vim aqui para atrapalhar você, para tirar você. Não, os dois estão olhando para os objetivos da empresa. Os dois estão querendo ver o crescimento da empresa. A empresa crescendo, todo mundo cresce. Aquela história, a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E quando quando a gente consegue convergir nessa visão, cara, dali em diante é mar aberto, é o melhor cenário possível. Porque aí você não precisa vender a área já é conhecida pelo resultado que ela traz. E não é um resultado que a tecnologia, eu sou de tecnologia, mas não é a tecnologia que vende esse resultado, é a área de negócio. A área de negócio que fala, olha, eu tenho esse resultado, eu obtive esse resultado. E às vezes eles trazem depoimentos que são maravilhosos. Eles falam, eu não queria, eu fui reativo até o final e agora eu sou a pessoa que está aqui vendendo para vocês. Eu que gosto de participar dos eventos onde vai ser falado sobre o assunto para trazer o meu case. Então, essa mudança, ela dói no início, natural,
mas depois que você ultrapassa esse primeiro momento, é outro cenário, né? Outro cenário de trabalho, com integração entre negócio e tecnologia, enfim, é o meu ponto de vista, tá? Na minha experiência aí de Globo, foi um grande diferencial. Eu vou dizer que eu vi até pela sua última resposta aqui, né? Quando a pessoa tem paixão pela mudança, fica realmente mais fácil, né? Eu vi que você tem paixão pela mudança aqui, né, Bruno? Com Mudanças certeza. são bem-vindas. Esse, aliás, deveria ser até um slogan, né? Porque realmente é o que a gente vem vivenciando. Tudo está sendo mudado, não é só tecnologia. Então, também um conselho que eu acabo dando é assim: precisamos trazer aquelas áreas, normalmente, que acabam criando um feudo muito separado, normalmente área de rede, áreas de compliance e tudo mais, e achar que eles são nossos inimigos, normalmente, da transformação digital, para, muito pelo contrário, trazer eles logo antecipadamente, para entender tudo que realmente a gente precisa fazer, executar e tudo mais, começar simples, né, para conseguir colher esses resultados e a empresa começar a ver realmente o que precisa adequar ou não adequar, o que realmente o processo vai atingir, o que eu consigo trazer de trilhas de auditoria e tudo mais, que muitas vezes a gente esquece, mas eu preciso, né? Eu, como ser humano, também era auditado, o robô também vai ser auditado. Então, assim, não é só a hora que ele estiver pronto que eu vou fazer. Eu trago essas áreas como parceiras, entendo qual é a necessidade e o porquê daquilo, porque o objetivo dessas áreas também é da empresa, né? Então, tem muito a ver com o que o Bruno falou. Então, é negócio, é tecnologia, é rede, tem que estar todo mundo dentro do mesmo objetivo para alcançar, e inclusive alcançar mais rápido. Senão é aquele negócio, eu preciso criar um usuário, mas você tem que abrir um chamado, daqui 2 dias eu te entrego, tudo mais. Poxa, meu robô ia ficar pronto em 3, leva 2 só para criar o usuário. Então, assim, se todo mundo entende, tudo fica mais fácil e a empresa realmente é transformada. Senão a gente fica sempre naquela de achar culpado, como você bem colocou aí, né? E não é isso, né? É realmente transformar. Um conselho também para quem está começando nessa jornada digital: escolher um bom piloto, né? Porque isso é uma mudança de cultura, mudança de processo. Então, se você escolher bem o primeiro projeto, ele vai ser vitrine do resto da empresa, aquilo que a gente falou lá da venda por inveja nas outras áreas. Se você escolhe um processo ruim, né, que vai demandar muito tempo e que a coisa não vai fluir, tanto em qualquer solução, tanto de DPMS como de RPA, acaba não fluindo bem. Então, escolha um processo que é crítico para a empresa, que vai ter muitos ganhos e, principalmente, que você consegue implementá-lo de uma forma rápida. E se você consegue implementar o piloto de uma forma rápida e ágil, as pessoas vão olhar assim: poxa, já acabou, já está pronto, né? Então, como é que isso funciona? Deixa eu ver também. A escolha do piloto, acho que é fundamental quem está entrando nessa jornada aí, digital. Muito bom. Eu Rafael, para você aí. Eu diria para quem ainda tá pensando, começa hoje. Começa ontem, porque não dá para estar pensando mais nisso, assim, é um universo, assim, a minha visão é da área de negócio, né? Vocês são todos de TI, assim, quando você começa, você ganha uma amplitude de oportunidades. Existe um time de curva de aprendizado no início, que é natural, até porque você não tem um volume de recursos, né? Como é tudo muito novo, muito disponibilizado para aquilo, então você começa a quebrar pedra com volume de recursos pequeno, e aí você mostra o resultado, esse volume de recursos de investimento começa a aumentar. Então, isso demora um tempinho, né, para que você comece a ter um volume que você gostaria de ter desde o início, mas depois que você começa, são tantas as possibilidades que se abrem, e aí começa isso que a gente conversou aqui desde o início. Uma área vê o sucesso de uma implementação, a outra área quer, a outra área quer, a outra área quer. Então, aqui na Ancar, a gente começou isso no CSC. Então, as 5 áreas do CSC, depois que a gente implementou a primeira, todos queriam, a gente já implementou em todas, ainda tem mais umas 20 esperando. E aí, com a criação do COE, agora a nossa área de TI está atendendo a companhia inteira. Então, existe uma possibilidade de ganho, né? E não só ganho de valor, de redução de custo, mas, como o Bruno muito bem colocou, né? de ganho de qualidade de vida para os profissionais. E, além do ganho de qualidade de vida, de crescimento profissional, porque os caras que eram reativos no início aqui, eles nunca tinham tido contato com um modelo de operação através do centro de serviço compartilhado, nunca tinham tido contato com o BPM, nunca tinham
tido contato com um robô. E isso é o que o mercado faz. Então, se ele não quiser continuar trabalhando no bancário, ele vai trabalhar em qualquer outra empresa, mas esse é o futuro do profissional. Se ele não tivesse conhecimento, ele vai parar no tempo. Então, assim, quem não começou ainda, assim, a minha dica é: comece devagarinho, não tem recurso, pega um processo pequeno, um bom parceiro e comece, porque as portas começam a se abrir a partir do momento que você começa. Muito bom, gente, muito bom. O tempo voa, hein? A gente ficou aqui conversando, né? A gente até falou isso numa reunião anterior, né? Numa conversa anterior, que a gente até tem aqui os nossos scripts aqui para poder conduzir a mesa, mas a gente quase não usa, né? Porque vira realmente um bate-papo de altíssimo nível. Espero que todos tenham gostado, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas já voou o tempo, a gente já está aqui indo para o final. Claro, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, eu fiquei super prazer aqui poder mediar essa conversa, né, com pessoas tão importantes aí que fazem transformações nos seus negócios, que facilitam a vida de outras pessoas, né? Então, muitíssimo obrigado aí pelo convite a todos vocês. Fique à vontade se alguém quiser fazer alguma consideração e Carlos, acho que é legal você finalizar também, já que você abriu aí, mas fique à vontade aí para fazer as considerações finais, principalmente Bruno, Rafael, e a gente ir para o fim. E parabéns a todos que ficaram até agora, né, nos ouvindo aí, nos vendo, investindo o seu tempo para buscar um conhecimento. Realmente, e vou dizer, eu falo assim, depois desse show todo, depois desse compartilhamento de conhecimentos, porque quando você trabalha numa empresa como a nossa, que provê a ferramenta e você vê do que ela é capaz, uma coisa é você saber uma determinada possibilidade, outra coisa é realmente ver, né, como o Rafael e o Bruno, com exemplos realmente ali da ponta, né, funcionando o tempo todo, tendo os seus robôs ali. Eu brinco até como comparando, já que a gente humanizou diversas situações aqui, né? Comparando com o estagiário, porque você começa com o estagiário, você precisa formar. Quer dizer, a partir do momento que eu formei, nossa, eu confio agora nele. E realmente, depois que eu confio, eu posso entregar tarefas mais difíceis e assim vai, né? Então, quando a gente percebe que tem esse retorno, porque uma coisa é você imaginar que isso vai acontecer, outra coisa é você realmente ter em campo realidade disso acontecendo, né? Então, assim, para mim, o que a gente compartilhou aqui de estudo, e só gostaria de ter amarrado nessa questão, né? Quanto mais a gente humanizar essa tecnologia, melhor, porque é o nosso futuro. E eu gostei do que o Rafael falou também no final, né? Porque você quase não tem recurso, mas a partir do momento que você melhora esses processos, essas pessoas podem se tornar recursos ali que podem começar a fazer até pequenos robôs nas suas automações, como a parte hoje do desenvolvedor cidadão, né, Citizen Developer. Então, tem inúmeras possibilidades. É isso. Queria, só complementando aí, já estamos com o tempo estourado, né, mas agradecer aí o Rafael, a contribuição fantástica que eles deram para esse evento, ou seja, os exemplos práticos do dia a dia, de todos os desafios e todos os resultados que eles alcançaram, realmente foi muito bom. Acho que realmente isso agregou bastante aí, não só para nós que participamos, mas todo o pessoal que participou aí online do evento. Isso aí. Perfeito. Parabéns aí, Rafael, parabéns, Bruno, aí, a vocês e toda a equipe de vocês, né? Todo o legado aí que vocês estão construindo, né? A gente costuma dizer aqui, história incrível, né? Então, que bom aí que a gente vê isso e que bom que vocês participam de eventos como esse que levam essa informação para outros, né? Provocam os outros a mudar, a melhorar, a ter mais conhecimento, né? Isso é muito bom. Novamente, é um prazer fazer parte aqui desse evento e obrigado a todos que organizaram, né? Que fizeram aí todos os esforços aí para isso sair. Bastante inscrições, muita gente que participou aí até o fim. Então, muito prazeroso ver tudo isso. Então, acho que é isso, né, gente? Um ótimo dia a todos. Espaço, sempre que precisarem, podem chamar. Perfeito. Muito bem, fique à vontade. É um prazer grande aí estar com vocês nesses eventos aí. Grande abraço. Um abraço, gente. Bom dia e um abraço. Valeu, grande abraço. Ótimo. Ótimo dia. Tchau, tchau.